tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Pedro, do site Olhar Direto. Legal. A gente sabe que o senhor acumula aí uma experiência. Bom, vamos cortar o senhor, né? Você acumula certa experiência, uma bagagem positiva aí com 4 acessos. E a gente sabe também que a missão do Cuiabá esse ano vai ser, de novo, esse acesso. Qual é o primeiro ponto que o senhor identifica para que o Cuiabá talvez possa alcançar esse objetivo desse ano? Primeiro que a organização que ele tem enquanto clube, como ele trata o futebol, como ele visualiza as coisas dentro do futebol. Quando as pessoas sabem o que querem, eu acho que elas estão no caminho para alcançar. Os percalços são do jogo, principalmente dentro do futebol. Por tudo que eu estou vendo de organização aqui dentro, eu acho que o que aconteceu com o Cuiabá foi fatídico, foi um momento. Mas não denigre em nada, muito pelo contrário. Fortalece o clube. O clube sabe onde quer chegar, sabe onde está e tem força para isso. O trabalho muito sério, as buscas qualificadas para ter um plantel forte e no mais é trabalho. Trabalho com muita seriedade, com muito foco e buscar. Fácil, difícil? Nada é fácil. Ele pode se tornar fácil dependendo de como a gente proceder dentro da competição, como a gente encarar a competição. E a gente sabe que determinados locais sofrem com logística, sofrem com isso, sofrem com aquilo, em relação a outros, né? Mas isso tudo não pode entrar como desculpa de nada, muito pelo contrário. Tem que entrar como força, né? Porque eu acho que é isso, essa mentalidade que vai levar o Cuiabá a chegar no objetivo no final do ano. Guto, primeiro, seja muito bem-vindo, né? Kaique Alves, do SBT Cuiabá. Pedir para vocês se apresentarem. Só um detalhe, tá? Vocês vão falar, mas meio que impossível gravar. Para o senhor saber quem é. Kaique Alves, do SBT Cuiabá. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria que você falasse em relação ao esquema tático que você pretende utilizar no Cuiabá nessa temporada. Você já estreou contra o Sport Sinop, inclusive com uma goleada. Tivemos aí o Derek Lacerda sendo o destaque da partida e jogando numa função que a gente não estava acostumado a ver há algum tempo, né, como centroavante ali, inclusive fez 3 gols na partida. O que você pensa em relação ao esquema tático do Cuiabá para essa temporada de 2025? E o que o senhor achou, o que você achou dessa última partida, né, da sua estreia aí, essa goleada diante do Sport Sinop, que estava ainda brigando com a classificação do Mato Grossense, mas que o Cuiabá acabou atropelando na Arena Pantanal. Obrigado. Bom, a primeira coisa em relação ao sistema de jogo, modelo de jogo, eu acho que muito mais importante do que os números da tática, ou seja, 4-3-3, 3-5-2 ou qualquer outra coisa assim, são os conceitos de jogo que você vai buscar. A equipe, ela tem alguns conceitos muito, muito interessantes já adquiridos, o grupo, enquanto grupo. O nosso trabalho é qualificá-los, lapidá-los, deixá-los em ponto de bala para uma competição de qualidade. A estruturação dessas formatações de equipe, ela passa muito pelos jogadores que você tem. Uma coisa bem interessante, que hoje está difícil você chegar num clube, pelo menos os últimos clubes que eu trabalhei, com exceção do Goiás, a gente estava com dificuldade com os extremos. De velocidade, extremos que tem 1 contra 1. E eu acho que a formatação, as contratações, como a maneira que o Cuiabá pensa o futebol, favorece, porque aqui tem jogadores nessas condições muito interessantes. Tem jogadores com característica de camisa 10, que também é difícil. Pode faltar uma coisa ou outra em termos de característica. Então você vai tentando formatar e buscar o melhor encaixe.
Se o melhor encaixe vai ser assim ou assado, é o tempo que vai dizer. E, à medida que isso cresça, que ganhe volume, que ganhe consistência, você busca variações, porque quanto mais variações sólidas você tiver, mais difícil de você ser marcado e mais fácil de você surpreender o adversário. E quando tiver que marcar também, tendo variações de defesa também vai ser mais consistente. Então essa é a busca é dos conceitos em cima das características dos jogadores. Não adianta eu falar para você agora, eu quero isso porque eu gosto disso, e eu não tenho jogadores para isso. Eu estou conhecendo a essência do grupo, né? Eu tenho na minha cabeça mais ou menos como deve ser, mas não adianta eu falar aqui agora porque daqui a pouco muda, mas você falou aquilo. Não, porque você vai percebendo detalhes. E às vezes não é nem a formação em si, às vezes você precisa de um determinado jogo, por uma questão ou outra, entrar com um meia a mais, entrar com um atacante a mais, entrar com um zagueiro a mais, um volante a mais, que é próprio da estratégia do jogo. O jogo pede uma mudança estratégica e quando você tem a característica e está treinado para aquela situação, você pode colocar que vai poder ter condições de obter vantagem. A busca sempre é essa. O que demanda? Demanda tempo. Por enquanto, está mais ou menos interessante o tempo que nós temos. Suficiente? No futebol é muito difícil ser suficiente, né? Você joga muito. Mas nós temos um tempo para colocar ideias e qualificar as que já existem. Boa tarde, professor. Boa tarde. Matheus, a página do Dourado, seja bem-vindo ao Cuiabá. Desde o acesso do Cuiabá da Série C para B, em alguns momentos seu nome já foi ventilado, tanto para torcida local quanto para a imprensa também. Fico feliz. E a sua negociação com o clube foi muito rápido. Recentemente nós tivemos aí ano passado uma demora de 3 meses para entrar em contato com o novo técnico, e a sua foi em tempo recorde, né? O Bernardo saiu na quinta, na sexta, você já estava aqui em Cuiabá. Eu queria que você falasse para a gente como foi essa negociação, se teve um momento de analisar bem a possibilidade de estar aqui ou não, e o que pesou para o senhor aceitar esse desafio. Obrigado. Eu estava parado um tempo significativo, acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo parado, né? Então você analisa. Você está parado em casa, mas eu estava trabalhando, eu estava observando jogos em loco, indo para os estádios para ver, que eu gosto de ver ao vivo, a cores ali. A TV ela limita algumas coisas, né? Além de fechar o foco, ainda você não tem a sensibilidade do emocional do jogo. E como eu fiz um trabalho de análise, hoje é análise de desempenho, né? Na minha época era espionar o adversário. Eu fiz muito tempo no Inter na condição de auxiliar técnico, né? Então, você adquire algumas técnicas que você gosta de ver ali, né? Você vê também o vídeo, mas é totalmente diferente ver no campo. Então, estava indo, estava analisando, não imaginava que surgiria o Cuiabá, não imaginava, né? Mas você analisa todos, mais ou menos os times que estão no padrão que pode te permitir você atingir seus objetivos pessoais trabalhando nesses clubes. E o Cuiabá era um deles, né? Quando surge o Cuiabá, eu não pensei 2 vezes, até porque eu sabia da seriedade do trabalho, sabia do crescimento, ninguém cresce na velocidade que cresceu se não tiver boa gestão, se não tiver ideias de futebol convictas e fortes, se não tiver plantel. E o Cuiabá está enfrentando um dos maiores problemas. Você pode ver que não é qualquer time que cai e sobe no ano seguinte. Por quê? Porque essa mudança de divisão traz a desmontagem de um plantel bem mais caro e a remontagem de um plantel que se adeque à condição financeira da Série B.
E isso é muito difícil. E eu chego aqui com um plantel bem interessante, estruturado, em pouco tempo, né? Então, isso é mais um ponto. Olhando tudo isso, você vê que você está num clube que pode te permitir alcançar os seus objetivos. À medida que você recebe o convite desse clube, você não mete muito esforço, não, você vai de cabeça, mergulha de cabeça. E eu não aguentava mais ficar em casa, super motivado, né? E ainda recebo o convite do Cuiabá. Pô, ganhei na loteria para o momento, né? Ganhei na loteria para o momento. Não pensei duas vezes, não pensei duas vezes. E chego aqui e ainda sou premiado, né? Eu não imaginava as condições de trabalho que tem aqui. Eu acho que eu fui premiado com essas condições de trabalho aqui. Camila. Boa tarde, treinador Camila da Rádio CBN Cuiabá. Seja bem-vindo. Obrigado. Desejo sucesso, né, nessa nova missão. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu perfil de relacionamento com os jogadores, né? Como que é o treinador? É mais paizão, é mais de cobrança, chama um jogador ali do lado quando merece uma crítica, faz uma crítica generalizada ali pro grupo. Como que você, né, costuma trabalhar essa relação com os jogadores? Tem alguma diferença para aqueles que são mais experientes, que são mais jovens? Eu queria que você apresentasse um pouco desse seu perfil pra gente. É duro a gente falar da gente, né? Eu acho que eu sou um pouco professoral, até porque eu sou professor, né? A minha origem dentro do futebol é como professor de educação física. Eu gosto de disciplina, sim. Sou um cara muito detalhista, virginiano é problema, né? E sou exigente, sim, mas eu sei que o jogador só vai conseguir assimilar se ele tiver as vias de comunicação necessárias para isso e o tempo necessário. Alguns aprendem de uma maneira, outros aprendem de outra. A parte disciplinar, o clube tem, por característica, ser um clube rígido, né? O que facilita um pouco a gestão, mas tem o dia a dia da gestão. E o emocional do jogador ele é muito importante. Quando ele se sente acolhido, a tendência é desenvolver um jogo melhor. E a gente tem procurado conhecer cada um pouco mais a fundo, deixar um pouco mais à vontade, mas ele sabe que começa o trabalho, o foco é total. E não tem conversinha. Saiu, aí o ambiente, sendo um momento de descontração, o ambiente é de descontração. Sendo um momento de seriedade, o ambiente é de seriedade. É mais ou menos assim. Sou amigo, mas o amigo não diz só o que você quer ouvir. Às vezes o amigo diz o que você não gostaria de ouvir, mas por ser seu amigo ele está te falando. Então é assim. É mostrar para eles, muitas vezes, que o caminho que eles estão indo não é aquele, é por aqui, só que estando disposto a ajudá-los. E a gestão de grupo, muitas vezes, você tenta trabalhar da melhor maneira possível, mas você vai agradar um grupo e não vai agradar a todos na essência. Eu tento ser muito justo com todos eles, não, como a gente diz no futebol, na gíria, não fico dando bagajuquinha para ninguém, fico botando todo mundo para cima, aqueles que estão melhor para o momento e que o Cuiabá precisa naquele momento, eles vão obter a oportunidade. E a partir da oportunidade, eles vão ganhar as outras oportunidades, né? Mas ninguém ganha de mão beijada a oportunidade. Eles conquistam dentro do campo, no trabalho do dia a dia. Ricardo Ferreira, da Trabalho da Rádio Capital. O senhor já falou um pouquinho sobre a maneira do Cuiabá de pensar o futebol, sobre a estrutura que te surpreendeu quando chegou aqui. Você acredita que esses fatores colocam o Dourado um passo à frente de outras equipes na disputa da Série B? Eu acho que auxilia muito. Mas não adianta, o que decide são os 90 minutos. E essas condições, elas podem gerar zona de conforto se ela não for bem gerida. E um time em zona de conforto não chega a lugar nenhum.
Então, você está dando condições, você tem que exigir respostas. E as respostas não é a questão do resultado. O resultado é reflexo da entrega. Da entrega nos treinos, para estar na sua melhor versão, e a entrega nos jogos para conseguir o melhor resultado. Porque o resultado não está no teu controle, mas a entrega está. Boa tarde, Guto. Boa tarde. Muito bem-vindo e muito boa sorte Obrigado, também obrigado. nessa trajetória no Dourado em 2025. Manfred Oliveira, da Rádio Capital FM, do site Capital Notícia. Você já elogiou o plantel que o senhor encontrou aqui no Cuiabá, mas a gente sabe que cada treinador tem um jogador de confiança, um estilo de jogador de confiança, e esse plantel, esse elenco, querendo ou não foi o senhor que montou. Da participação desse treinador, Bernardo Franco. Gostaria de saber se, por lacunas, porque a gente teve o Elvio Assad se lesionando em uma fatalidade, um pouco tempo na última partida, tem a questão do centroavante, onde o Derek Lacerda foi improvisado, mas não é a sua posição de origem, ou se por gosto próprio, o senhor já conversou com uma diretoria para a contratação de possíveis jogadores? Bom, primeiro que se eu tiver só um jogador de confiança, eu não vou lugar nenhum. Né? Eu tenho que acreditar e confiar nos jogadores que eu tenho. E aqueles jogadores que vão para dentro do campo. Muitas vezes, o fato dele estar em determinado jogo como terceira, quarta opção, não quer dizer que eu não tenho confiança. Muito pelo contrário. Muitas vezes é ele que vai fazer a diferença. Então, essa questão da confiança, os jogadores que eu não confiar não podem estar trabalhando comigo. Tem que passar para frente porque, em vez dele nos ajudar, vai nos atrapalhar. Né? Então, a confiança é em todos. Né? São em todos. Todos os jogadores que estão aí, eu tenho que confiar. Quanto à questão de características, né, que é aí que entra posição, características, muitas vezes o futebol é função e a gente não enxerga mais como posição. A gente usa o nome posição, né, porque é uma coisa que ele é mais especialista ou menos especialista. Lógico que uma ou outra nós vamos detectar sim, e na medida do possível, eu tenho certeza que o clube vai procurar trazer. Mas isso a gente vai notando e decidindo com o trabalho. Né? E com as oportunidades de mercado. Porque não adianta nada eu querer e trazer só porque ele é daquela posição. E não daquela característica e não daquela qualidade que o grupo precisa. Aí você só gasta dinheiro e não chega a lugar nenhum. Né? Então, essa avaliação ela ocorre diariamente dentro do clube. Eu estou tomando pé da situação um pouco mais, né? Olhando características físicas e emocionais, maturidade, porque muitas vezes o jogador treina muito bem, mas na hora de colocar, ele ainda não tem o suporte emocional para desempenhar o que ele está desempenhando no treino. E outras vezes ele surpreende. É o contrário. Então tudo isso é conhecimento. As pessoas que estão aqui dentro têm esse conhecimento e fazem essa avaliação diariamente. E eu chegando aqui, nesse primeiro momento, eu tenho que acreditar nelas, tenho que confiar nelas. E elas que vão me dar o respaldo do que eu estou olhando. Né? Essas opiniões. Ninguém quer perder. Se esses jogadores estão aqui, porque esses jogadores têm condições de trazer para aquelas pessoas que estavam aqui o resultado. Então tem que acreditar no que elas estão falando também. E vamos trabalhando, à medida que eu sinta que precisa muito, eu tenho ligação direta com o presidente, eu passo as minhas ideias, ele passa as deles, e nós vamos nos encaixando aí para procurar o melhor para o Cuiabá. Outros, James Worth e todos os outros, naquela época o Lakers era o Showtime. Então você acompanha. Mas assim, não é só Lakers, não é aquele fanatismo. Eu gosto de entender
o que eles fazem em termos de construção de equipe, quanto tempo eles demoram para sair da inércia e se tornar uma equipe de ponta campeã, como é que é o processo de draft, de busca. É muito interessante. O futebol tem o rebaixamento que atrapalha muito isso. Mas tem coisas dentro do futebol que podem... Tem ideias dentro do basquete que podem ajudar o futebol. E até de tática, né? Até de tática, porque o futebol moderno ele vai ter muito do handball, do basquete, que ele não vai ser o jogo tic-tac. Ele vai ser o jogo de transição. Lógico que em determinados momentos, para que com a defesa baixa, vai ter que ter a posse, a proposição para furar essa defesa. Mas com a defesa tão forte que está se adquirindo dia após dia, ano após ano, a transição vai ser o que vai decidir os jogos. E a bola parada. Então, pensar ideias é primordial, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui passar uma ideia do Guto, né? Eu acho que foi bem superficial,